Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ligado na Universidade. E hoje vamos falar de um tema que tem tudo a ver com universidade. Vamos falar de ciência. No dia 23 de outubro, a FOB da USP vai sediar um encontro nacional com editores científicos da área odontológica. E o grande foco desse evento, que é totalmente gratuito, é a chamada Ciência Aberta. E para falar mais sobre esse evento, estamos aqui com a professora Ana Carolina Magalhães. Ela é uma das editoras-chefes do JAWS, que é a revista científica aqui da FOB, e uma das organizadoras desse encontro. Professora, primeiro, muito obrigado pela participação da senhora. Eu que agradeço a oportunidade para falar sobre a revista, esse evento tão importante para a nossa faculdade. Bom, professora, antes de falar do evento propriamente em si, queria falar um pouquinho do JAWS. O que é o JAWS? O JAWS, conta pra gente, é uma revista científica, conta pra gente um pouquinho da história do JAWS, a importância dele no cenário. Tá. O JAWS, o significado é Journal of Applied Oral Science. Ela é uma revista editada pela Faculdade de Odontologia de Bauru desde 1993, só que de 1993 até 2002 ela era chamada Revista da Faculdade de Odontologia de Bauru. Esse é um marco na minha cabeça de data, porque foi quando eu me formei. De 2003 para cá, ela passou a ser chamada então de Journal of Applied Oral Science, mais conhecida como JAWS. Ela é uma revista de fluxo contínuo, acesso aberto, que visa publicar artigos científicos originais e, a convite dos editores, também revisões de literatura no tema da odontologia, fonoaudiologia e áreas afins. Ela tem circulado há 32 anos e já publicou aproximadamente artigos de 70 países diferentes. O JAWS, professora, se eu não me engano, é o fator de impacto que mede, né? A importância, a relevância, não sei se posso dizer assim, mas é o fator de impacto. Como que funciona isso? Bom, o JAWS é uma revista, através dos rankings, reconhecida como uma das maiores potências de revista na área da odontologia da América Latina, né? Tanto é que ela tem cadastro em várias bases de dados. Ela está presente em várias bases de dados, como o próprio Cielo, Web of Science, PubMed, Lilacs, entre outras. E de acordo com o último índice de fator de impacto das revistas que saiu da Clarivate, o fator de impacto dela é 2.2. Isso quer dizer que ela está na 48ª posição de 157 revistas na área da odontologia. Então ela é uma revista que representa muito bem a odontologia, não só no Brasil, como na América Latina. Pelo pouco que eu sei dessa área, para você publicar em uma revista científica, existem critérios, né? Existem rigores e determinadas revistas que você publica, ela tem uma importância maior que outra. Seu artigo, seu trabalho é aceito. Como que é o JAWS? É muito criterioso para você ter um trabalho publicado lá, professora? Sim. Primeiramente, o trabalho é recebido, ele passa pelo corpo editorial, né? As editoras-chefes avaliam de forma geral, né, juntamente com os nossos funcionários que avaliam a parte mais técnica da submissão dos documentos. Nós avaliamos mais a parte científica de uma maneira geral. Se passa por essa primeira análise, o artigo é direcionado aos editores associados, que já são mais especialistas naquele assunto, porque a odontologia é um mundo diverso, né? Então a gente direciona um determinado artigo com o escopo específico para aquele editor associado, que fica responsável por convidar revisores. E nós temos a política de aceitar no mínimo 2 revisões, mas geralmente a gente orienta que os editores associados consigam ao menos 3 revisões boas, que aí o próprio editor associado vai ler a revisão feita, né, pelo convidado e ver se está de acordo com a expectativa que a revista tem. Né, o rigor científico que nós temos. Então, se o artigo realmente é original, se o assunto é de relevância para a área, se os métodos realizados são padronizados e atendem ao objetivo do trabalho, se os resultados são analisados do ponto de vista estatístico e discutidos de forma apropriada com o que se tem na literatura, considerando também as limitações dos estudos, né, dos métodos e as futuras perspectivas. Então passa por criteriosas avaliações por pares.
A senhora falou que chega nas editoras-chefes. A senhora é uma das editoras-chefes, mas não está sozinha, né, professora? Não, eu tenho a professora Linda Wang como colega na edição, né? E também um conjunto de editores associados que nos dão suporte para que a revista tenha aí o sucesso e impacto que ela tem pelo mundo, né? Professor, eu estava dando uma olhadinha lá no site do JAWS, né? Tá falando que é uma revista que busca a questão da ciência aberta, né? Open Science, né? Que também é o tema desse encontro, né? Queria que a senhora falasse um pouquinho o que é essa ciência aberta. Bom, ciência aberta é um conjunto de ações que visam aumentar a acessibilidade às informações científicas. E quando a gente fala aumentar a acessibilidade, a gente fala desde o momento que você escreve o projeto de pesquisa, que é a primeira parte. Hoje existem revistas que aceitam protocolos de pesquisa que ainda não foram executados. Você consegue publicar o seu protocolo de pesquisa antes mesmo de ter resultado, para possibilitar que as pessoas tenham acesso àquele protocolo. Às vezes até você executar aquele protocolo vai demorar anos e a comunidade pode ser beneficiada de ter essa informação antes. Quando você faz o seu protocolo de pesquisa e obtém os resultados, você também pode colocá-los em repositório de dados, então você pode disponibilizar os resultados brutos da sua pesquisa, isso é ciência aberta, então as pessoas podem ter acesso aos seus dados brutos, a forma como você obteve os resultados. E na hora de publicar, né, optar por, aí vem o JAWS, né, contribuindo para a ciência aberta, procurar publicar em revistas que tenham acesso aberto, né, e o JAWS ele tem acesso aberto e mais gratuito, né, que essa é uma grande importância para possibilitar a ciência aberta. Nem o autor tem que pagar e nem o leitor tem que pagar para ter acesso a essa informação. Então, ciência aberta é isso, é você disponibilizar transparência, né? A gente usa uma sigla que é IDEA, que é igualdade, diversidade, equidade e acessibilidade para falar de ciência aberta. Vai desde o pesquisador, quando ele tem os seus dados, para colocar em repositório, ou até mesmo publicar um pré-print, que é o artigo pronto, mas ainda sem revisão por pares, é optar por revistas de acesso aberto, e nós, né, representando a revista, né, o JAWS, de possibilitar esse acesso aberto. Então, qualquer pessoa pode acessar o site da revista e ler qualquer artigo que foi publicado sem custo algum. Isso a gente falou anteriormente que o JAWS ele é bastante criterioso no que é publicado lá. E a senhora falou da ciência aberta, que possibilita inclusive publicar artigos que não tenham nem o protocolo ainda. Uma coisa não tem a ver com a outra, né? O que está publicado lá mesmo, pré-protocolo, é também criteriosamente analisado por vocês, né? Sim, nós aceitamos, por exemplo, o JAWS, ele aceita pré-prints, que são artigos que são publicados por revista com esse escopo de publicar pré-prints, que ainda não foram avaliados pelos pares, nós aceitamos para revisão. Isso não quer dizer que um artigo que é pré-print vai ser necessariamente aceito, ele passa por avaliações criteriosas, avaliações por pares, depois um conjunto, o editor associado decide, isso chega a nós e nós decidimos em conjunto se o artigo está apto ou não para ser aceito. Muitas vezes ele passa por diferentes revisões, ou às vezes ele é rejeitado de cara, né? Então, isso não quer dizer nada, mas o fato dele estar pré-print quer dizer que ele já está disponibilizando seus dados, mesmo que não analisados por pares, para a comunidade. Né? Uma vez que esse artigo pré-print é aceito, aí a gente tem uma documentação, né, para deixar claro na publicação que esse artigo vai ser removido dessa base como pré-print, agora ele é um artigo revisado por pares e aprovado pela revista. Nós também estimulamos nossos autores a usarem repositórios de dados para colocar os seus dados brutos disponíveis para a comunidade. A USP oferece repositório de dados, o próprio Cielo, né, também tem repositório de dados, porque isso vai dando transparência para a pesquisa, né, e vai possibilitando um amplo acesso, então as pessoas conseguem reproduzir o método, gastando menos dinheiro público, porque às vezes você tem ali, né, o método fácil, você não tem que ficar testando, gastando dinheiro, reagente, material, então você tem essa facilidade de acesso, então você consegue reproduzir. Isso também é muito importante para o pesquisador, porque isso dá mais visibilidade. Se o acesso é aberto, qualquer pessoa pode ler seu artigo, então você é mais citado,
né? Isso amplia a sua possibilidade de redes de contatos, de parcerias em pesquisas, e acho que tão ou até mais importante que isso é que a pesquisa chegue à sociedade. E isso é uma forma de acesso à sociedade. Né? Então, a ciência aberta vai além de ter acesso aberto ao pesquisador, aquele que está diretamente envolvido na ciência, mas também à sociedade. Né? O próprio Cielo tem um blog, né, deles, que eles disponibilizam resultados de pesquisa numa linguagem mais acessível à população. Né? O JAWS tem a sua conta no Instagram, que acaba disponibilizando algumas informações. Então, essa é a ideia da ciência aberta. Todo mundo ter acesso aos resultados da pesquisa, para que ao final ela impacte a sociedade de uma maneira mais rápida e eficaz. Em outras palavras, democratizar a ciência, né, professora? Exatamente. Qual que é a importância disso hoje em dia, professora? A gente viu a pandemia aí que mostrou pra gente a importância da ciência, né? Escancarou isso pra gente, como se já não fosse preciso, né? Mas escancarou a importância da ciência. Qual que é a importância de democratizar a ciência hoje em dia, professora? A pandemia da Covid-19 é o maior exemplo que a gente tem atualizado, né? Então, o fato dos pesquisadores terem compartilhado informações em uma velocidade tão rápida, né, rapidamente já descobriram o genoma do vírus, já entenderam qual que é o mecanismo de ação do vírus, isso facilitou muito e acelerou o processo de produção de vacinas, que foi tão importante para a gente controlar, né, a pandemia. Então, isso é um exemplo muito prático, a gente tem que reforçar para as pessoas. A ciência aberta, ela traz benefícios, visibilidade para o pesquisador, transparência para a ciência e, mais importante, acesso aos resultados pela sociedade e que isso impacte melhoria de qualidade de vida das pessoas. Ok, professora, vamos fazer um breve intervalo, voltamos já já falando sobre o JAWS e o encontro que vai discutir a questão da ciência aberta aqui na FOB USP. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, recebendo hoje a professora Ana Carolina Magalhães, uma das coordenadoras de um encontro nacional com editores da área odontológica que vai ser realizado em 23 de outubro aqui na FOB. Bom, professora, a gente falou no bloco anterior bastante sobre a questão da ciência aberta. Esse é o grande objetivo desse encontro mesmo, discutir essa ciência aberta? Exatamente. O objetivo do encontro é discutir ciência aberta em parceria com as principais revistas odontológicas brasileiras e o Cielo. Então, é realmente a gente ter estratégias para aumentar a acessibilidade, pautadas no IDEA: igualdade, diversidade, equidade e acessibilidade. Então, nós vamos discutir entre as revistas quais as estratégias que cada uma está adotando, porque há diversidade nisso, né? Quais são os desafios e as dificuldades para que essa ciência aberta seja de fato realizada. Então, nós vamos discutir quais revistas aceitam pré-prints, quais revistas estimulam repositórios de dados, como que a avaliação por pares, se é aberta ou não, se o acesso à informação é aberta, quais as dificuldades que a gente encontra, os desafios com os autores e com os revisores, nesse sentido de ampliar o acesso aos artigos científicos. Então o JAWS, claro, é um dos participantes, né? Mas tem outras revistas que vão participar também. Isso, mais 4 revistas brasileiras. A Brasília Oral Science, que está associada à Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica, a Brasília Journal Oral Science, que está vinculada à Unicamp, Piracicaba, Brasília Dental Journal, que é da USP Ribeirão Preto, e Brasília Dental Science, que é da Unesp São José dos Campos. Estão representando aí as principais instituições paulistas. Certo, professora, é um dia inteiro de programação, né? Exatamente. No período da manhã, das 9 ao meio-dia, nós vamos ter a discussão e na verdade uma roda de conversa com os editores dessas revistas, né, intermediadas pelo Dr. Sigmar, que está associada à BEC, né, do Brasil. Então ele vai intermediar essa conversa. Então os editores vão ter oportunidade durante 15, 20 minutos contarem um pouco o que eles estão fazendo na estratégia da ciência aberta, quais os desafios e dificuldades. Para quê? Para que a gente una forças e que as revistas, mesmo que em velocidades diferentes, caminhem rumo à ciência aberta. Isso é o que vai acontecer no período da manhã. No período da tarde, nós vamos ter as palestras com o Cielo.
Então, o doutor Abel, né, que é diretor do Cielo, e o Alex Mendonça, que é o supervisor, vão falar um pouco de ciência aberta. Não só voltada para a questão do manejo das revistas, mas também voltado para o pesquisador, né? Como ele pode possibilitar que os dados da sua pesquisa, os resultados do seu projeto sejam disponibilizados para a sociedade. Professora, a gente falando de ciência aberta, sem custos de publicação e tudo mais, o evento também é sem custo, é gratuito. Isso, o evento é gratuito, ocorrerá no Teatro Universitário da FOB, no período da manhã e à tarde. Então, qualquer pessoa interessada, seja pesquisador, aluno de iniciação científica, pós-graduando, professor, pessoas que atuam como revisores, né? Qualquer pessoa leiga que tem interesse em ciência pode participar. As inscrições são feitas de forma online, né? Nós temos aí no nosso Instagram o link para essa inscrição e ela pode ser feita até uma semana antes do evento, que acontece no dia 23. Professora, para a gente finalizar, qual que é a importância para a FOB sediar um evento desse porte, um evento nacional desse porte? Primeiramente, né, a FOB edita a revista JAWS, então isso acaba aumentando a visibilidade da revista entre seus pares, entre a sociedade. E, querendo ou não, a gente, de uma certa forma, contribui para ampliar a ciência aberta, né? Tanto do ponto de vista da revista e das revistas brasileiras, né, odontológicas, quanto do ponto de vista do pesquisador, do aluno que está fazendo a pesquisa, do professor, para ele entender melhor o que é ciência aberta e como ele pode contribuir para ampliar sua rede de contatos, para dar mais visibilidade aos seus resultados, né, e transparência também, e que esses resultados de fato cheguem à sociedade, que é o nosso público-alvo. As nossas pesquisas são fomentadas com verba pública, então nada mais justo que os nossos resultados sejam amplamente divulgados, que nós tenhamos transparência na execução das nossas pesquisas. E ao final, elas impactem de verdade na sociedade. Hoje as agências de fomento têm cada vez mais nos questionado como as nossas pesquisas podem impactar diretamente na sociedade. Qual é o benefício que a sociedade ganha com a realização daquela pesquisa? Então, essa é uma forma de ampliar o benefício da pesquisa à população de forma mais rápida e eficaz. Não adianta produzir tudo e ficar dentro dos muros da universidade, né, ou professora? dentro de revistas que são fechadas, ou pior, são abertas só mediante apagamento. A gente tem as revistas predatórias hoje que exigem que o pesquisador pague para publicar em acesso aberto. Então, isso não é, né, uma premissa da ciência aberta. A ciência aberta é ciência aberta independentemente de questões técnicas e financeiras, que todas as pessoas tenham acesso à ciência de forma democrática. Professora, obrigado mais uma vez pelo papo, parabéns aí para a senhora, professora Linda, justamente pelo evento, mas também por encampar esse movimento da ciência aberta que é tão importante. Obrigado, professora. Eu que agradeço a oportunidade. O Ligado na Universidade de hoje fica por aqui, esperamos que tenham gostado e até a próxima edição.